Eu vou passar uma música e depois eu vou perguntar quem a conhece. Quem de vocês já ouviu? É um rock. Mas rock no centro espírita, sim, por que não? Eu só não vou convidar ninguém para sair aí no salão dançando à moda antiga, porque vai que tem alguém que goste muito. Mas eu tenho certeza que vocês gostam desta música. Vou tocar um pedacinho dela para ver quem conhece. Já ouviram? Quem já ouviu, levanta a mão. Já ouviu, Miranda? Você gosta? Sabem o que essa música fala? Agora eu vou tocar ela de novo, mostrando a letra. Alguém aí quer viver para sempre? Para sempre jovem? Eu quero. É possível viver para sempre jovem? Quando essa música foi lançada, eu tinha 22 anos. Era o ano de 1984. Agora, no dia 7 de março, eu fiz 60. Passou um pouquinho, né? Passou um pouquinho. E quando eu ouvi essa música de novo hoje, prestando atenção na letra dela, eu vi o quanto é verdadeira. Naquele tempo eu achava que eu podia viver para sempre jovem. Eu achava que eu nunca ia envelhecer. Não que eu me considere velho no verdadeiro sentido dessa palavra, mas movido pela força das ilusões, eu achava que o tempo não ia passar. E quantos de nós não vive ainda assim nos dias atuais? Quantas pessoas, sob a nossa responsabilidade, não vive assim nos dias atuais? Então eu preparei uns tópicos que eu vou mostrar para nós comentarmos juntos. Então eu comparei a vida na carne com uma corrida. Por isso que o tema de hoje é a corrida. A vida na carne é uma corrida. E a partida já foi dada para todos nós. Quando é que nós começamos? No dia que nós nascemos. Nascemos, começou a corrida. Aonde é o ponto final? A morte. É uma corrida do nascimento com a chegada na morte. Ninguém escapa. Todos nós chegaremos ao fim dessa corrida. Porém, nem todos terão a bênção de chegar ao fim da corrida tendo envelhecido. Muitos não terão essa bênção. Muitos partirão antes de envelhecer. Então a questão é:
Em que condições haveremos de chegar ao fim dessa corrida? Como é que você pretende chegar? E como é que você chegou até aqui? Não se tem ainda conhecimento preciso das causas fisiológicas do envelhecimento. Alguns ramos da ciência falam que nós envelhecemos por conta de uma proteína que em determinado momento da nossa existência deixa de produzir elementos necessários à manutenção da vitalidade, da jovialidade. Então, o envelhecimento começa. E esse processo se dá a partir do nascimento. Nascemos, desencadeia o processo. Então, quando eu tive um dia de vida, eu já era mais velho. Com 10 dias de vida, eu já era mais velho 10 dias. No meu mês versário, eu já era um mês mais velho. Então, ali naquela salinha está cheio de crianças mais velhas. É um processo constante, é ininterrupto e que vai acontecendo sem que nós nos demos conta. Não percebemos, porque envelhecer não faz parte do nosso foco. Há pessoas que não entendem por que é preciso pensar na velhice. Há pessoas que têm tanta ojeriza da velhice que transferem isso para o velho. Se eu não gosto da velhice, eu não gosto também dos velhos. Eles, para mim, afiguram-se a imagem da derrota, da fraqueza, do enfraquecimento. Para mim, representam um fim, a ausência de perspectiva. É isto o que o velho ou a velhice, para muitos, ainda representam. Então, para entendermos esse contexto dentro da doutrina espírita, nós vamos observar 4 aspectos pelos quais nós passamos, 4 fases pelas quais nós passamos quando iniciamos o nosso processo de envelhecimento, quando iniciamos a nossa corrida. A primeira fase é a biológica, óbvio. Então essa fase está relacionada com as mudanças fisiológicas. No começo tudo é maravilhoso. Sobra energia. Os meninos e meninas dão trabalho aos pais, aos avós, aos professores, aos irmãos mais velhos, porque eles precisam gastar toda aquela energia de que estão ainda animados. É uma vitalidade impressionante. Então ele sobe na cadeira, ele sobe na mesa, ele pula na cama, ele joga o travesseiro, ele derruba a coisa, ele corre de bicicleta, ele sobe na árvore e ele não para nem no banco da frente nem no de trás do carro, a menos que a gente amarre na cadeirinha. Sobra energia. Alguém aí se identifica? Tem alguém desse jeito em casa? Tem algum desses serzinhos que você olha para ele ou para ela e fala assim, ô poço de energia. Então sobra vitalidade. E o tempo vai passando para estes jovens seres, e entram na adolescência. E quando eles entram na adolescência, a energia parece redobrada. E agora canalizada para finalidades com as quais quase nunca concorremos.
tem vitalidade para jogar futebol. Joga de manhã, joga de tarde, se vir um colega para chamar à noite, ele joga também, a menos que a gente não deixe sair. Fica na televisão, come muito, mas como come? Mas depois ele gasta toda aquela energia adquirida com o excesso de alimentação, correndo, pulando, estudando, fazendo coisas para nós inimagináveis, porque ele está no processo inicial do seu desenvolvimento biológico. Sobra vitalidade. Depois que ele passa da adolescência e alcança a maioridade, ainda tem muita vitalidade. Mas essa vitalidade já começa a ser canalizada para a satisfação das cobranças do mundo, da sociedade. Ele precisa trabalhar. 18, 19, 20, se transforma no menor aprendiz. Agora a energia dele é gasta de uma maneira diferente. Ele precisa levantar de manhã, muito cedo, para tomar o ônibus, para ir para a escola. Depois ele sai da escola, ele vai para a empresa onde ele trabalha. Depois que ele sai da empresa, ele chega em casa cansado, mas ainda assim tem energia muitas vezes para ir ver a namorada, para sair com os amigos, para ir para a quadra jogar futebol. Esse é o jovem. A energia ainda está em alta. Quando ele se aproxima dos 30 anos, essa energia começa a declinar. Já observaram? Nessa fase, entre os 20 e os 30, geralmente ele se casa, tem filhos. E aí essa energia é gasta trabalhando mais ainda, essa energia é gasta no cuidado com os filhos, na divisão das atividades do lar com a esposa ou com o esposo, e a vida começa a se tornar um pouco sem graça, sem sentido. A diversão já não atrai tanto, porque o cansaço já começa a se sobrepor. No caso do homem, ele ainda gosta do futebol. Mas quando ele chega nos 30, 35, ele vai para o campinho com a turma, mas o foco dele é a cerveja depois, porque ele não aguenta correr mais 2 tempos. Ele corre um, e aí já pede para sair, e com raríssimas exceções, ele consegue correr um pouco mais. Quando ele chega nos 40, então já é uma bênção muito grande quando ele consegue ir no campo. E essa energia começa a faltar para todas as atividades que ele habitualmente desenvolvia. O seu corpo está definhando. A sua vitalidade está diminuindo. A sua energia está indo embora. Ele começa a ter mais prazer em dormir. Coisas que antes realizava com grande facilidade, agora já é um tanto quanto mais difícil e espaçado. A cadeira do papai nunca fez tanto sentido quanto ela começa a fazer nessa fase dos 30 aos 40 anos. Então esse processo do envelhecimento biológico e a perda da vitalidade começa a afetar o psicológico. A pessoa já não consegue mais conviver tão bem com isso. Nessa primeira fase da minha exemplificação, eu citei muito o homem
e as suas dificuldades com o processo biológico do envelhecimento. Mas será que com relação à mulher isso é diferente? Quando então o tempo começa a afetar o nosso psicológico, nós vamos mudando o nosso comportamento em relação a nós mesmos, em relação aos outros e em relação à sociedade de uma maneira em geral. Já não costumamos mais nos aceitar como nos aceitávamos antes. Eu vejo, por exemplo, nas mulheres com quem tive a bênção de conviver mais proximamente, a dificuldade para escolher roupas, os desejos pelas plásticas, pelas correções realizadas pelo bisturi, o descontentamento com o cabelo que cai, ou com aquele ou outro fio branco teimoso que insiste em aparecer. É o salto alto que precisa às vezes ser substituído pela rasteirinha ou vice-versa. É necessário que haja um meio termo para que o cóccix não doa mais tanto depois daqueles 3 partos normais que ela teve nesse período até os 40 anos de idade. Ou quem sabe, produzido por aquela queda sentada, no momento em que lavava o chão de casa, escorregadio por causa do sabão em pó. Vejo muitas professoras que em dado momento da sua vida sofrem terrivelmente com dores nas articulações, nas costas, por causa do tempo em pé, quando pedagoga, então, das crianças rechonchudas, que elas, por força da profissão, precisam colocar nos braços, ninar, porque isso faz parte da sua atribuição. E quando ela chega em casa, como se pudesse descansar, ela é forçada, desta feita, a dar atenção para os seus próprios filhos, que nesta fase ainda exigem muito dela. Como tem que trabalhar, precisa cozinhar para o dia seguinte, arrumar a casa, porque passou o dia inteiro fora, e vai deitar quebrada. Mas geralmente diz assim: eu estou tão cansada porque a minha vida é muito corrida. Dificilmente ela vai dizer: e o meu corpo está me cobrando a ausência de energia, a ausência de vitalidade em face da forma como eu o tratei até aqui. Então começa a afetar o psicológico daquela pessoa. É nesse momento que surgem inúmeros aborrecimentos, porque a calma vai embora, a paciência desaparece, e sobretudo naqueles dias em que a tensão aumenta, na maioria das vezes ela ainda é obrigada a conviver com a intrusice de maridos incompreendidos, que do alto da sua, na maioria das vezes, incompetência, ainda as execram, tornando mais difícil a sua existência. Então, os problemas relacionados à aceitação começam perigosamente nesta fase do envelhecimento a afetar o psicológico dessas pessoas. Por conta disso, não raro, nós nos deparamos com homens e mulheres que estão envelhecendo profundamente infelizes. Chegam aos 40 anos
tomando Nimesulide para ver se alivia a dor, os Relaflex, os Dorflex e os outros flex da vida para ver se conseguem sobreviver. Tomam os remédios para poderem dormir e acordam no dia seguinte com aquela sensação de não ter deitado, tão cansado quanto antes e com aquele horrível gosto de cabo de guarda-chuva na boca, como se tivera no dia anterior tomado um terrível porre. Acumulam-se os medos, porque nesta vida na qual até aquele ponto não se trabalhou o envelhecimento interiormente, essa pessoa desenvolve as síndromes, como por exemplo a do pânico. Eu não sei o que será de mim no dia de amanhã. A vida torna-se cada vez mais difícil. Por mais que eu faça, eu não consigo conquistar a paz, a tranquilidade ou o sucesso que eu almejo. Surgem as depressões, porque diante dessa ausência de resultados que satisfaçam a razão, entra-se num profundo estado de tristeza. Aquele semblante caído, aquele olhar perdido no vago, aqueles ombros caídos, aquela voz sumida. E quando você pergunta para a pessoa o que está acontecendo, geralmente ela responde: irmão, essa vida não faz sentido. Eu não sei por que eu ainda existo. Eu não sei por que eu ainda insisto. Tudo que eu faço, e por mais que eu faço, parece que ninguém reconhece. E a minha vida é e fala um palavrão qualquer. São pessoas que chegam por volta dos 40 anos, portando toda esta série de sentimentos e de emoções. Se você se questionar nesse momento e identificar que você é diferente, parabéns, muito bem. Significa então que de quando você nasceu até esse momento presente da sua existência, você é vencedor nessa corrida e tende a chegar ao final dela com louros, com os louros da vitória. Mas se você até aqui se identificou com um ou outro desses quesitos a que eu me referi, saiba que você está perdendo a corrida. Você está ficando para trás. E precisa tomar providências urgentemente para acertar o passo, porque a jornada ainda está longe. O fim da caminhada, o fim da corrida ainda está longe, mas ainda é tempo de fazer as correções necessárias. E ainda, para os problemas psicológicos oriundos do envelhecimento, nós destacamos a contribuição negativa que as normas e os estereótipos sociais imputam. Olha lá, vejam só, 40 anos e casada ainda ficou grávida. Olha lá, o sujeito com 40 anos que ainda não conseguiu o seu lugar ao sol, essa pessoa não tem futuro. O que ele fez até agora? São olhares discriminatórios para as pessoas para quem o tempo, como para todos, fatalmente passou. Então nós vamos estereotipando. O empresário dá preferência ao jovem até os 20 e poucos anos,
porque ele é uma página em branco na qual ele vai escrever as características que aquele ramo de negócios precisa para um profissional. Não quero contratar um homem que está entre os 30 e os 40, porque esse já vem cheio de viciações, esse já chega na minha empresa moldado por todas as outras por onde passou. E eu não quero desconstruir para depois construir numa pessoa que já está viciada e não aprende mais. Se ele passou dos 40 e chegou aos 60, então nem entrevistado ele é, portanto não tenho o que falar. Então, os estereótipos sociais imputados ao envelhecimento torna ainda mais difícil a vida para as pessoas que estão deixando o tempo passar da maneira inadequada, da maneira equivocada. E aí então, nós chegamos na terceira área pela qual nós passamos, dentre muitas outras, no envelhecimento, que é a área social. As normas ou eventos sociais passam a definir a sua pessoa pela idade cronológica. Sabe, fulano casou. Ah, é? Quantos anos ele tem? 40. Ave Maria. Que quer casar com a idade dessa? As coisas estão tão difíceis. Sabe, fulano acabou de ter um filho. Quantos anos ela tem? 38. A parte as questões médicas que dizem que depois de determinada fase uma gravidez é de risco, não é nisso que se pensa. Imagina só 38, quando esse filho tiver com 20, vai chamar de avô, não de mãe. São os estereótipos. Então, a sociedade define a pessoa pela sua idade cronológica. É pela sua idade cronológica que define-se o que ela dá conta, o que ela não dá conta, o que ela pode, o que ela não pode. Então, se ela vai num baile onde tem jovens, ela está no lugar errado. Ela pode ir no baile da terceira idade, mas dos jovens ela não pode. O que quer uma pessoa dessa idade num baile onde só tem jovens? Às vezes isso começa dentro de casa. Esse problema do convívio social. A mãe prazerosamente leva a filha de carro na porta da escola. Ela pede para parar um pouco antes, na esquina, porque é mico. É mico a mãe parar na porta da escola para deixar a filha. Quantas vezes a gente vê situações dessa natureza? Dá um beijo no rosto do filho adolescente na frente dos colegas é muito feio para eles. O que os meus amigos vão pensar? Como se aquele amor que foi devotado àquele serzinho ainda mergulhado no mundo das ilusões durante toda aquela existência, de repente deixasse de ser importante. E nós sentimos muito com isso, mas também não nos ocupamos em preparar a mente daquele jovem, para que quando ele chegar na idade em que nós estamos, ele não sofrer com a situação que ele também vai passar. Aí eu vejo uma idosa de 84 anos, na minha casa, sentar-se numa cadeira de fio, lá na frente, e ficar dia após dia, olhando para o portão, esperando uma das filhas chegar para visitar. E quando chega a segunda-feira, porque já passou o sábado e o domingo e ninguém apareceu,
ela dizer: eu não sei para que eu ainda existo. Se eu não importo para ninguém. E você percebe a amargura no olhar, nas palavras, no gesto daquela pessoa, porque não se preparou para viver aquela idade, para entender que aqueles filhos que foram colocados no mundo estão, por sua vez, envelhecendo e cuidando dos seus próprios traumas, das suas próprias dificuldades, dos seus próprios filhos, dos seus próprios netos. E não é todo mundo que chega à velhice com condições de distribuir o amor que sente em porções iguais para todos. Então chega-se aos 50, aos 60 e precisa dar atenção, às vezes, para o próprio filho, para o próprio neto, e esquece da própria mãe, esquece do próprio pai. Esquece das responsabilidades com aqueles que propriamente lhes colocou no mundo e educou. E assim, os problemas sociais vão se avolumando. Então acredita-se, hoje em dia, por exemplo, que um idoso aposentado, em geral, é alguém cuja vida é incapacitante. Você já é aposentado? Já. Então quer dizer, é aposentado, essa pessoa não serve para mais nada. Ela não pode mais ter trabalho. Ela aposentou com um salário mínimo, ela já conseguiu o que todo mundo consegue depois de uma certa idade, então não precisa se mais oferecer nada para aquela pessoa. Você está preparado para isso? Que você vai chegar lá. Todo mundo vai chegar lá. Alguém que se desintegrou do ritmo que o levou até ali, não podendo levar mais nada, realizar mais nada. A pessoa tem 70 anos, 75 anos. Se ele chegou aos 70, 75, é um vitorioso, uma vitoriosa. Teve um caminho que ela percorreu para chegar ali. Mas não é assim que a sociedade vê essa pessoa. Uma pessoa de 75 anos é alguém que já se desintegrou do ritmo de vida que levou ela até ali. Ela não tem mais oportunidades no mundo. Ela não pode realizar mais nada. Do ponto de vista social, é assim que o idoso passa a ser tratado. A Organização Mundial da Saúde considera idosa uma pessoa aos 60 anos de idade. Cheguei lá. Para a Organização Mundial da Saúde, dia 7 de março, eu me tornei um digno idoso. Mas essa idade, 60 anos, representa uma transição para a vida adulta, representa uma transição da vida adulta para a fase da velhice. 60 anos é a transição da vida adulta para a fase da velhice. Só que para a maioria das pessoas que entram nessa transição, as perdas são quase que imperceptíveis. É só um rótulo. É só um rótulo. Mas esse rótulo de, aspas, idoso, para quem completa 60 anos, é um rótulo profundamente prejudicial para os processos psicológicos e emocionais de quem chegou aos 60 sem se preparar. Para quem chegou aos 60 sem pensar antes que chegaria lá. Ele pode
procurar emprego, por exemplo. Não vai encontrar. Pode enviar dezenas de currículos, não vai ser selecionado, porque os 60 anos é excludente. Quando encontrar alguém que indica e ele vai lá se submeter à entrevista, entre 10 palavras, 5 vezes ele vai ouvir, apesar da sua idade. Com a sua idade. Não é o perfil da empresa alguém com a sua idade, mas como fulano pediu, eu vou te arrumar uma. Se o idoso não for psicologicamente preparado, ele sucumbe. Ele volta para casa daquela entrevista profundamente destruído intimamente, com sentimento de inutilidade. E vai chegar em casa e vai pensar que ele vai ter que arrumar um quintal para capinar e plantar mandioca. É a única coisa para que ele ainda serve. Então, esse estereótipo prejudica psicologicamente, emocionalmente, aquele que não se preparou para fazer essa transição. Então, para a maioria de quem chega nessa transição, perdas são quase imperceptíveis. Já há pessoas para quem essa fase é bem marcante, porque chega nela em declínio das suas atividades, em declínio da sua estrutura corporal, e sobretudo pela razão como ele viveu. Chegou aos 60 anos depois de fumar, de beber, de perder noitadas, de comer mal, de viver mal, de pensar mal, de desejar mal, de não amar. Essa pessoa chegou aos 60, de fato, numa condição muito ruim, com todas as enfermidades inerentes a essa fase. Mas isso não é regra. Isso não é regra. E aí, então, isso leva-nos a falar da quarta fase, que é a fase da espiritualidade, ou da espiritualização. Nessa fase é que se evidencia o crescimento interior da pessoa ou não. Se o envelhecimento, do ponto de vista biológico, ainda não é definido claramente pela ciência, para a espiritualidade, nós sabemos muito bem que quando o nosso modelo organizador biológico está bem, o nosso corpo reflete esse bem-estar. Modelo organizador biológico é o meu corpo espiritual, que não envelhece e que dá a sustentação necessária para o meu corpo de carne. É através dele que tudo somatiza para o mal ou para o que é bom. Então, ao longo desse processo, o que é que eu armazenei no meu modelo organizador biológico para acelerar ou frear o envelhecimento da minha matéria? O que é que eu armazenei nesse modelo organizador biológico para trazer saúde ou doença ao meu corpo de carne? Então, dependendo de como se viveu, é nessa fase que surge o declínio psicopatológico, o declínio do psiquismo e o declínio da matéria. E aí nós começamos então a entender o quanto vale a pena nós construirmos um plano de previdência para as nossas vidas. Não é o INSS para te dar uma aposentadoria no futuro. Não é o plano da empresa que você trabalha para te aposentar com um bom salário no futuro. Esse plano de previdência só você pode construir.
para que quando você chegue nesta fase, essa transição não ocorra de maneira brusca. E a mesma energia que te movia há 20 anos é a mesma que te move hoje. A mesma saúde que te movia há 30 anos é a mesma saúde que te move hoje. Porque o seu interior, o seu modelo organizador biológico foi fartamente impregnado de vitalidade e de espiritualidade. E aí então nós envelhecemos bem. Livre de doenças físicas, psicológicas e emocionais. Muito pelo contrário, envelhecemos ricos de saúde física, ricos psicologicamente e ricos emocionalmente. Porque já vimos o que tínhamos que ver, já vivemos o que tínhamos que viver, já sofremos o que tínhamos que sofrer, já superamos o que tínhamos que sofrer e já aprendemos com tudo isso que nós vimos. E com tudo isso que nós vimos, nós definimos uma personalidade saudável e equilibrada. E hoje, com um olhar firme e sem severidade, nós temos a capacidade de estar diante do mais jovem, ainda que essa jovialidade a mais seja de 1 ano, e perceber que ele não trilhou o caminho da corrida do mesmo jeito que nós trilhamos. E ficamos a nos perguntar: o que essa pessoa fez no trajeto dela? Como ela se comportou no trajeto dela? Quais foram os tropeções no trajeto dela? Quantas encruzilhadas ela pegou para chegar aqui no mesmo momento em que eu cheguei, mas tão alquebrada pelo tempo? E aí, com muita tranquilidade, nós podemos orientar, nós podemos ensinar, nós podemos mostrar outros caminhos. Então, envelhecer é um fenômeno biológico natural, pelo qual tudo passa, tudo quanto existe passa. Mas nós humanos não sabemos envelhecer. E iludimos-nos como se a juventude biológica fosse de natureza eterna. Quem ainda está a caminho precisa entender que a juventude é a estrada que conduz não à etapa final da vida, mas a uma nova realidade. Aí vem aquela música: eu quero viver jovem para sempre. É possível? É. Mas de que juventude está se falando? Da juventude da matéria? Não. É lei da vida, tudo que é matéria deteriora. Mas nós podemos, quando armazenamos adequadamente a folha de alface e colocamos na geladeira, tê-la para comer por mais tempo, não é assim? Mas se você deixa fora da geladeira, ela vai amarelar, vai ficar ruim, você vai ter que jogar fora. Nós retardamos o processo do envelhecimento dos alimentos quando nós os acondicionamos da maneira adequada. Do mesmo jeito, nós podemos retardar o processo do nosso envelhecimento biológico quando de dentro para fora nós tratamos bem a nossa matéria. E a jovialidade íntima, pessoal, interior, essa sim pode ser eterna. Então nós podemos chegar aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 jovens, muito jovens, capazes de realizar tudo o que os outros realizam. Com a mente saudável. E nós temos no meio espírita um exemplo disso com o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que aos 94 anos realiza palestras como ninguém. E todos nós deveríamos chegar lá,
Mas desde criança, ele teve um diferencial. Ele fez tudo isso que nessa fala nós estamos sugerindo que se faça. Ou seja, descobrir o mistério da vida, a grandeza dos relacionamentos, o júbilo do aprendizado. Quem descobre isso torna-se belo e irradiará sempre jovial felicidade. Começa a se fazer essa indagação. Você já descobriu o mistério da vida? A grandeza dos relacionamentos, ou os seus relacionamentos ainda são na sua vida um tormento? Você já descobriu o júbilo do aprendizado? Não estou falando necessariamente daquele lá da escola, que levou-nos à formação que nós temos hoje, mas do aprendizado em todos os sentidos espirituais do existir, para que nós nos tornemos belos e irradiemos sempre jovial felicidade. Essa beleza não é a beleza da forma. Essa beleza é a beleza expressa na energia que se desprende de você, que te torna jovem, feliz, agradável e interessante para as pessoas que de si se aproximarem. Então, quem age assim chegará à velhice vendo tudo com profundidade, descobrindo e experimentando os sabores e as delícias do existir. É muito bom experimentar o sabor e a delícia do existir. Mas a gente só consegue quando nós enxergamos tudo com profundidade. Enxergar com profundidade é ver além, é transcender, é analisar cada situação, não só pelas leis que regem a vida na matéria, mas sobretudo pelas leis que regem a vida espiritual. Analisar os acontecimentos, as pessoas, as suas dores, as suas amarguras, é ver com profundidade, é enxergar aonde ninguém mais enxerga. É isso que dá o sabor e a delícia do existir. Sobretudo quando nós percebemos, na maioria dos que nos rodeiam, muitas vezes, pessoas tateando no escuro, debatendo-se no visgo da ignorância, e você conseguir enxergar com profundidade, retirá-las daquele lugar e orientá-las para um caminho melhor. Todas as oportunidades, então, são valores preciosos no hoje, para quando chegar o período menos propício às aventuras e ilusões. Quem é jovem ainda vive mergulhado no mundo de aventuras e ilusões, mas isso vai acabar. Esse momento vai passar. E quando passar, o que vai sobrar? Nada, se não tiver aproveitado as oportunidades de hoje. Então, sim, é possível sermos eternamente jovens, se preservarmos a juventude interior. Então, aquela música que eu ouvia aos 22 anos, já com 2 filhos, sem saber o que ela queria dizer, precisei de 38 anos para descobrir o que ela significa e que o que ela fala é verdade. Nós podemos viver eternamente jovens quando trabalhamos para preservar a juventude interior. Então preserva-se essa juventude quando se vive com entusiasmo, entendendo as razões do existir. É aproveitar todas as oportunidades de servir e de auto-iluminar-se. Isso não vai frear o envelhecimento, mas retarda
quando ele chega com peso. Então, programar a sua terceira idade vai além de pagar a previdência, viu? Programar a terceira idade é evitar hoje a colheita de amargura no futuro. Evitar as amarguras quando as suas forças se apresentarem diminuídas. É evitar a revolta para quando esse momento chegar. Até porque essa revolta demonstra profunda ingratidão com a vida. Confúcio disse: qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Responde aí para você. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Então tem gente que é muito velha, mas tem gente que é infantil. Sêneca: quando a velhice chegar, aceite-a, ame-a. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem e de uma mulher. Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos anos, este ainda reservam prazeres. Aliás, os verdadeiros prazeres a gente tem quando a maturidade chega. E já Platão disse: a velhice é um estado de repouso e de liberdade no que respeita aos sentidos, quando a violência das paixões se relaxa e o seu ardor arrefece. Ficamos libertos de uma multidão de furiosos tiranos. É tão bom chegar numa fase da vida em que os nossos sentidos deixam de ser fustigados pelas ilusões, pelas paixões, e os nossos prazeres são seguros, são serenos. Certa feita, para encerrar, Jesus estava em uma reunião com todos os seus discípulos, como eles sempre faziam. E os discípulos jovens conversavam entre si e afoitos diziam: nós vamos viajar para todos os lugares. À medida que o Mestre permitir, nós fundaremos igrejas. Nós levaremos a palavra do Senhor a todos os recantos. E foram falando com aquele ímpeto da juventude. E Pedro estava por ali, mais velho do que eles, começou a entrar em depressão. Eu não me sinto mais capaz de acompanhar esses jovens. O que será de mim então? Eu não dou conta de fazer isso que eles estão fazendo. O Mestre vai me reprovar, porque se eles são capazes de fazer tantas coisas, eu não tenho mais a mesma condição. E levantou-se, deixou os ombros cair, os olhos cerraram, começou a entrar num estado de depressão, sentindo-se velho e cansado e incapacitado para dar continuidade na obra do Senhor. Mas resolveu aconselhar-se com Jesus. E Jesus o acolheu com o olhar de quem já sabia o sentimento que estava na alma dele, e começou dizendo assim: ora, quem de nós pode dizer qual é a idade do nosso Pai? Quem de nós, dentro da eternidade da vida, pode dizer que é mais velho do que o outro? Quem de nós pode dizer que temos mais utilidade do que o outro? E Jesus foi mostrando para Pedro que cada pessoa serve ao reino dele e ao mundo de acordo com a sua aptidão, de acordo com as suas características. Então, mesmo a árvore que tem espinhos, ela também produz flores. Mesmo no monturo,
nascem rosas. Mesmo o pé de pimenta, cujo fruto arde, tem a sua beleza. Nas noites tempestuosas, a energia dos raios que cortam os ares queimam os miasmas. Nada há de inútil na vida. E Jesus foi falando a Pedro, de maneira que no final ele entendeu que ele estava, na verdade, melhor capacitado para realizar aquilo que os jovens diziam que iam fazer, por causa da maturidade. E muitas vezes o ímpeto da juventude, que levava os jovens a prometerem fazer todas aquelas coisas, poderia aquele ímpeto se arrefecer quando eles se deparassem com as dificuldades do caminho. Então, eu quero agradecer, e não agradeci antes, o grupo de mulheres da Casa Espírita, que me deram um excepcional presente no dia do meu aniversário. Por que só hoje que eu estou falando? Porque é hoje a data da minha palestra. Eu não falei ainda antes. Eu quero agradecer a todos e dizer que o presente foi de grande importância para mim. E ao mesmo tempo deixar para todos essa mensagem. Daqui uns dias quem faz 60 anos é o Miranda. Estou contando, não quero me sentir só nessa fase maravilhosa. Mas o que eu desejo para quem vai fazer 60 é que chegue aos 60 com a mesma energia que eu tenho. Nada melhor do que isso. Então, se eu tenho 60, desses 33 são dedicados ao Espiritismo. 33. Do dia que eu comecei, eu nunca mais parei. Então não é que eu sou privilegiado e nem melhor do que os outros, mas é a oportunidade do trabalho, é que nos auxilia a manter-nos vivos, ativos, saudáveis, plenos, em todos os sentidos da nossa vida, e com vontade de trabalhar. E quantas vezes eu pergunto para o irmão José, com quantos anos eu vou desencarnar? Uma única vez ele me respondeu, quando ele disse, aos 90 chegarás, mas dos 90 não passarás. Então eu estou feliz, né? Então estou esperando ainda, falta 30, muito ano, muito tempo ainda para trabalhar, né? Então que assim seja, né? Se foi um zombeteiro que falou isso por mim, se passando pelo irmão José, ainda agradeço ele, que me incentivou a continuar firme. Então, irmãos, muito obrigado e envelheçam bem, envelheçam com saúde, deixem o corpo envelhecer saudável, mantendo a juventude interior. Quem quiser conversar mais a respeito, é só marcar comigo depois um dia aqui na casa, e aí eu faço um atendimento particularizado e vamos conversar mais sobre ser jovens.